Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a avaliação de riscos em políticas públicas e, especialmente, na questão do gerenciamento do risco para avaliação ex post, que é o que nos interessa, ok? Então, começando com as definições do próprio guia, né? O que o guia nos traz? Ele coloca em 5 quesitos. Em primeiro lugar, os elementos necessários são os seguintes: é preciso identificar quais riscos podem influenciar o cumprimento dos objetivos da política. Então, olhar os objetivos daquela política e fazer uma relação dos riscos que podem afetar o seu alcance, o seu atingimento. Em segundo, verificar as causas e as consequências desses riscos. Quer dizer, como é que o risco se estrutura, como é que ele se desenvolve. Um terceiro elemento é avaliar os riscos conforme os critérios de impacto, qual é o grau de impacto, a natureza do risco para o impacto do risco no objetivo, e a probabilidade do risco se materializar. Então, são duas questões. Quarto lugar, classificar os riscos, porque há riscos mais graves, mais impactantes e riscos menores. É preciso saber essa diferença para poder fazer os planos de contingência. Depois é preciso identificar e avaliar a adequação do desenho do projeto, da política, e o funcionamento dos controles internos da gestão, para saber se esses controles dão conta da mitigação desses riscos ou não. E como é que isso funcionou no projeto, porque a avaliação ex post acontece depois que a política foi executada, ok? Então, quais são os riscos que o guia identifica como os mais frequentes, os que acontecem com o maior número de vezes na execução das políticas? O primeiro é o pagamento maior que o praticado no mercado. Vamos ver o que a definição traz. Embora esse risco esteja geralmente mais associado à execução de obras, ele pode ser identificado em qualquer bem ou serviço como referencial de mercado contratado em política pública. Esse risco na execução das políticas gera desperdícios e limita o atendimento aos beneficiários da política, podendo também impactar negativamente o desempenho de outras políticas públicas. Isso, geralmente, quando a política ela causa um gasto público muito maior do que deveria acontecer se o próprio mecanismo de mercado resolvesse aquilo com os incentivos corretos. O segundo risco que a política pode estar associada é a utilização, que os recursos utilizados não resultam nos produtos esperados. Quer dizer, é um risco de desenho e execução e implementação do projeto. Um segundo risco relevante deve ser avaliado com atenção. Pode comprometer de forma significativa o impacto da política. Refere-se à entrega de bens e serviços, diferentes dos que foram inicialmente especificados. Uma série de fatores podem afetar isso. Falta de orçamento, falta de recursos, falta de tempo disponível, qualificação das pessoas, dos recursos humanos envolvidos não foi suficiente. A gente vai ver em seguida. Não atingimento do público-alvo. O principal fator que pode comprometer o impacto da intervenção está associado ao não atingimento do público-alvo. Então, a política simplesmente não atingiu o segmento que pretendia atingir. Ao avaliar o risco de não atingimento do público-alvo, deve-se levar em consideração algumas de suas causas, como a clareza dos critérios de seleção dos beneficiários. Então, quantas políticas públicas a gente conhece, ou sabe, ou já viu, que foram mal desenhadas e mal implementadas, e o critério de seleção não ficou claro. Na hora de executar, elas não atingiram o público esperado. A existência da evidência ou estimativa de que o público-alvo foi devidamente focalizado, de acordo com os objetivos da política. A forma de realização da divulgação, se as informações são efetivamente direcionadas. Então, a política foi bem desenhada, foi bem implementada, mas a divulgação do projeto, dos serviços disponíveis, não foi bem feita, não atingiu o público-alvo. A ocorrência de controle de elegibilidade dos beneficiários, seja por meio da avaliação dos mecanismos de supervisão, seja pela efetiva entrega do bem ou serviço, não aconteceu corretamente. Então, aqui um problema de fiscalização, de controle da elegibilidade, ok? Vamos adiante. A instrução normativa conjunta
do Ministério do Planejamento e da CGU de 2016 coloca uma série de definições sobre riscos, né? Primeiro, o que é o conceito de risco? É a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter um impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de impactos e de probabilidade. Esse conceito de probabilidade é muito importante. Quer dizer, o risco está associado a uma possibilidade, a chance de acontecer ou não. E é preciso que o gestor que está fazendo essa avaliação tenha as condições mínimas para mensurar essa possibilidade. Gerenciamento de risco, processos cuja finalidade consiste em identificar, avaliar, administrar e controlar eventos ou situações para fornecer uma razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Mensuração do risco, estimar a importância de um risco e calcular sua probabilidade de impacto. Gestão de risco, declarar as intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão do risco. O risco inerente é aquele risco que a organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência. Então, tem uma série de ações na gestão de políticas públicas, na execução de políticas, que têm riscos inerentes. Pelo próprio fato da política existir, pode acontecer um desastre natural, a ocorrência de algo totalmente imprevisto que afete a execução da política. Independe da vontade dos gestores. O gestor tem que estar preparado para isso, fazer planos de contingência, ter capacidade de planejamento, e isso tem que ser avaliado na avaliação ex post. Aqui um diagrama que resume bem o processo de avaliação, né? O primeiro passo é identificar os riscos, né? Que são momentos de perigo para o projeto, para a política. São fatores que podem afetar a execução dos objetivos. Identificar os riscos, as possibilidades que isso ocorra, se são possibilidades altas, médias ou baixas, qual é o grau de probabilidade que isso ocorra, avaliar qual é a natureza desse impacto, se é um impacto significativo ou não, se é sério ou não, se é alto ou baixo, identificar se esse risco acontecendo é aceitável, ou seja, está dentro de uma margem de tolerância, se o projeto pode absorver as consequências desse evento, caso ele aconteça. Se o projeto pode absorver, então não há necessidade de um plano de contingência, que implique em gastar mais recursos. Simplesmente se aceita. Se não há capacidade de tolerância de absorver o risco, então deve-se adotar medidas antecipatórias, mitigadoras, né? Planejar, para que, caso isso aconteça, poder evitar os danos daquele risco, né? Então, aqui uma outra sequência, onde a gente começa aqui de baixo, né? É preciso, então, começando de cima, né? Planejar os riscos, identificar os riscos, realizar análise qualitativa, realizar análise quantitativa, planejar a resposta, implementar a resposta e monitorar os riscos. Quer dizer, é preciso estar o tempo inteiro olhando a conjuntura, acompanhando os eventos que a gente selecionou no processo. Por exemplo, se para o projeto, se para a política pública o orçamento é importante, é preciso constantemente acompanhar essa variável. Se as condições climáticas são importantes, é preciso acompanhar essa variável. Se o preço dos insumos para produzir aquela política pública de algum material que tem que ser comprado no mercado é importante, tem que acompanhar essa variável. Técnicas e ferramentas para a identificação dos riscos. Brainstorming, né? É uma ferramenta comum usada em grupos para levantamento de ideias, estimular a criatividade dos participantes, é muito interessante. Entrevistas podem ser feitas em profundidade, entrevistas são ferramentas qualitativas bem interessantes. Análise de listas de verificação. Então, tem várias políticas que já têm isso quase que pronto para uso do gestor, onde uma série de quesitos estão já estabelecidos, de processos ou de programas similares àqueles que facilitam o entendimento dos riscos, né? Técnicas Delphi é uma técnica de perguntas com especialistas, onde em sucessivas rodadas de convergência se procuram identificar, então, através desses participantes, as questões mais centrais, mais estratégicas. Uma técnica simples chamada gravidade, urgência e tendência, que procura classificar as questões nesses três níveis, onde as questões de mais gravidade, mais urgência,
com tendência de agravamento são escolhidas, né? É uma técnica simples de seleção da urgência dos riscos. Tudo isso são questões que vocês encontram abundante literatura hoje disponível, eu só nomeei aqui para servir de referência para um posterior aprofundamento. O guia traz uma matriz muito simples para trabalhar, né? Aqui na primeira coluna a gente tem a probabilidade de que o risco ocorra com 3 graus, 3 níveis, probabilidade baixa, média e alta. Nós temos na linha o impacto e o cruzamento entre impacto e probabilidade vai dar, digamos assim, um mapa de ocorrência desse risco, vai montar a matriz de impacto e probabilidades. É evidente que os riscos de maior impacto, de maior probabilidade e de maior impacto são os riscos que eu tenho que me preocupar, né? Porque são os riscos que vão atingir, que vão provavelmente colocar em risco os objetivos da política. A resposta aos riscos, elas podem ser diversas e de acordo com as circunstâncias. Eu posso prevenir, que é uma estratégia onde eu busco reduzir a probabilidade, é uma estratégia de prevenção, uma estratégia de antecipação ao risco. Eu posso transferir o risco, eu posso simplesmente repassar para terceiros esse risco, eu posso mitigar o risco, tendo uma estratégia de um plano de contingência, eu posso eliminar o risco redesenhando a minha política, muitas vezes isso é viável, o custo de redesenho, de mudar a estratégia da política permite que isso aconteça, né? Evidentemente que eu tenho riscos positivos, é mais rara essa ocorrência na literatura, mas o que são os riscos positivos? São oportunidades. Então, a análise de riscos, ela ajuda também a identificar oportunidades, que são janelas onde o cenário pode ajudar a execução da política, ampliar a política. Nesse caso, eu posso explorar novas viabilidades do meu projeto, eu posso compartilhar essa estratégia capturando mais benefícios para o meu público-alvo, né? Eu posso melhorar as chances, as probabilidades de aumentar os impactos positivos, né? E na referência que a gente tem do setor privado, muitos de vocês devem conhecer o PMBOK, que vem lá do PMI, é uma experiência de metodologias gerenciais privadas para o planejamento público, também é uma boa referência para estudar gerenciamento de riscos, né? A própria BNT tem toda uma regulamentação, uma elaboração sobre gerenciamento de riscos, onde a parte de controles e análise de processo é bastante importante, né? Que pode ser olhada. E na avaliação ex post de políticas públicas, o que é importante, né? Uma vez identificados os riscos do projeto, deve-se elaborar, então, a relação das fontes desse risco, ou seja, a origem desses riscos, os eventos que são identificados que possam afetar o projeto, independentemente da frequência e da probabilidade que eles ocorram, da escala do impacto que possam ter sobre a execução do programa, depois se elaborar um plano de gestão de riscos, documentando essas respostas planejadas, designando responsáveis, né, pela implementação e a identificação desses sintomas, né? Usando vários frameworks que estão disponíveis, né? A ISO trabalha com uma série de indicações gerenciais e metodológicas, né? O COSO, que é um manual, uma ferramenta desenvolvida por gestores para riscos corporativos no mundo privado, também ajuda, né? O Orange Book também é uma experiência que vem aí do governo britânico, é uma das referências internacionais para gerenciamento de riscos. Enfim, existe no mundo privado, corporativo, no cenário internacional, uma literatura bastante abundante que pode ajudar, né? Eu trouxe aqui, só para exemplificar, nós temos já na tradição brasileira uma iniciativa bastante importante, né? O TCU já elaborou o seu manual de gestão de riscos, o programa de modernização, por exemplo, do Ministério da Fazenda já elaborou manuais de riscos, a Controladoria Geral da União já fez isso no passado, o próprio Conselho Nacional de Justiça, a Agência Nacional de Petróleo, na área de saúde, o DENIT, enfim, várias agências do governo federal e mesmo dos governos estaduais já elaboraram seus manuais. Tudo isso pode e deve ser fonte de consulta para você que vai eventualmente ter que fazer isso na avaliação ex post.
Os princípios de gestão de risco do TCU, eles são muito claros, né? O primeiro, fomentar a inovação e ação empreendedora responsáveis, né? Porque o risco implica sempre em ter criatividade para ganhar mais viabilidade no projeto. Considerar não só risco como um aspecto negativo, mas também oportunidades, né? Eventos que podem afetar positivamente o projeto. Isso é importante e o gestor está atento também na análise. Aplicar a qualquer tipo de atividade a gestão de riscos, como uma ação organizacional, que tenha um objetivo claro e que resulte num produto ou serviço a ser definido claramente, né? Aplicar de forma contínua e integrada a processos de trabalho, de forma a que a gerência de risco não possa ser uma atividade esporádica, né? Não seja uma atividade descasada do dia a dia, seja algo permanente, sistemático, incorporado às rotinas de trabalho. Ser implantada por meio de ciclos de revisão e melhoria contínua, seja submetido ao processo de aperfeiçoamento do trabalho rotineiro, da organização, da instituição pública. Considerar a importância de fatores humanos e culturais, porque o risco sempre envolve a ação de agentes, né, de pessoas envolvidas no processo de trabalho. As etapas, então, de trabalho na gestão de riscos. Estabelecimento do contexto, identificação de riscos, análise dos riscos, avaliação, tratamento, comunicação, consulta, monitoramento e melhoria contínua. Esse diagrama ele expressa essas etapas, isso está colocado no guia que pode ser consultado. O estabelecimento do contexto trabalha com a ideia de envolver as pessoas nesse processo, identificar os processos de trabalho e os fatores internos e externos do risco. Em seguida, nós temos a identificação dos riscos, do ponto de vista de listar, aí o brainstorming pode ser útil, todos os fatores, processos e eventos que ameaçam aquele projeto. Escrever como cada um acontece. Em seguida, nós temos que fazer a análise dos riscos. A análise é uma análise da natureza de impacto sobre a gravidade, sobre qual é o potencial que o risco tem de afetar o resultado do projeto. E aqui o fundamental é saber a probabilidade de ocorrência do risco. E essa matriz aqui, então, é a conhecida matriz de probabilidade e impactos. Eu coloquei nas lâminas, nos slides, que depois vocês podem ver com mais calma e detalhe, vários exemplos de escalas, de métricas, de réguas, que alguns manuais, que a literatura nos traz, todos eles têm o mesmo sentido e o mesmo significado de ocorrência do risco, né? De uma situação de menos gravidade para maior gravidade. Então, aqui nós temos um exemplo, aqui nós temos outro exemplo de escala, aqui nós temos um outro exemplo, baixo, muito baixo, médio, alto, muito alto, todos com, aqui outro exemplo, usando os termos diferentes, né? Perigoso, maior, menor, risco insignificante, em vez de valores quantitativos, se colocam letras também, uma forma de classificar, de nomear. Aqui, o grau de severidade e de probabilidade estão colocados numa combinação de números e letras, de acordo com a classificação frequente, ocasional, remoto, improvável, muito improvável. Enfim, há várias formas de classificar o risco, né? O exemplo que eu coloquei aqui foi do TCU. É um exemplo muito simples, que mostra um caso de absenteísmo de servidores acima do esperado, como um dos riscos. O outro risco, perda da base de dados. E aí a matriz vai trabalhando como é que esses dois riscos podem ocorrer no ambiente de trabalho, a probabilidade que eles ocorram, o impacto e a necessidade ou não de elaborar um plano de contingência para enfrentar essas ameaças ao projeto, né? Então, é nessa avaliação, a matriz de probabilidade e impacto vai ser uma peça fundamental, como a gente já viu, e essa técnica que o TCU usa, que depois pode ser vista com mais calma, usa até a experiência cromática, né? Faixa vermelha, faixa amarela e faixa verde. Para cada cor tem um tipo de conceito, né? A vermelha é um risco acima do limite de exposição, a amarela implica na necessidade de monitoramento,
ou seja, não precisa fazer o plano de contingência, mas é preciso monitorar, porque está no limiar da tolerância, digamos assim, e a faixa verde, o risco pode ser aceito. Então, também é uma outra técnica que pode ser usada, né? Técnica cromática. O tratamento dos riscos em relação a esse caso. Dicas para a identificação das medidas de resposta ao risco, né? São perguntas, então, uma espécie de checklist. Que medidas que poderiam ser adotadas para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco? Que medidas poderiam ser adotadas para reduzir o impacto do risco? É possível adotar medidas para transferir o risco? Considerar as fontes e as causas do risco. Então, para saber se ele pode ser transferido, mitigado, reduzido, é preciso saber de onde ele vem, qual é a sua causa, como é que o risco funciona, né? Enfim, aqui um outro exemplo, onde o risco o objetivo seria apresentar um posicionamento do Tribunal de Contas sobre um assunto em discussão, um tema que está em pauta no tribunal. O risco é a comunicação do posicionamento não condizente com o TCU, e outro risco é o questionamento sobre o assunto ser diverso do objeto da audiência pública. Então, uma situação de conflito, né? O nível de risco estabelecido, as causas do risco e o tipo de tratamento se isso acontecer. Então, é um outro exemplo que pode ser visto. O monitoramento desse risco, como é que vai ser comunicado esse risco. Esse é um outro exemplo do PMBOK, que é o método privado de análise de risco. O PMBOK ele não aceita riscos, então todos os riscos têm que ser mitigados, têm que ser tratados, né? Existe até uma estrutura analítica de riscos, onde o risco é considerado nas suas várias dimensões. A gente pode ter um risco de natureza técnica, de natureza externa, de natureza organizacional ou na própria gestão do projeto. Por exemplo, um risco externo que afete um projeto privado. Problemas com subcontratados ou fornecedores, a cadeia, né? a montante. Problemas nos regulamentos, problemas nos mercados, problemas com os clientes, problemas com o clima, enfim. Uma variada tipologia, né? Onde esse risco pode acontecer. As condições, então, para as escalas de impacto, uma tabela de graduação dessa gravidade, dessa severidade do risco. Outro exemplo também, enfim, depois pode ser detalhado, mas os conceitos são os mesmos, são vários exemplos com os mesmos conceitos. Principais referências normativas, então, já indo para o final da nossa aula de hoje, o governo hoje tem várias referências legais importantes que vocês devem estudar, né? Desde essa instrução normativa lá de 2016, tem o próprio decreto 9203 de 2017, que trouxe uma série de inovações em relação a isso, né? O decreto que criou os comitês interministeriais de governança, que trabalham com essa função, como uma função importante. O decreto 9901 de 2019, que vai dispor sobre a política de governança na administração pública federal, também vai trabalhar com esse tema. E nós, então, vamos trabalhar sempre com essas questões de análise de risco, né? O guia traz essa matriz como uma matriz básica para fazer a avaliação. Na parte da linha que orienta a matriz, nós temos o tipo de risco, que tem que ser elencado nessa primeira coluna, a probabilidade que ele ocorra, na segunda coluna, o impacto alto, médio, baixo, probabilidade alta, média, baixa, o grau de risco, que é a relação entre probabilidade e impacto, o tipo de resposta que o gestor deu ao risco, e a gente vai ter que avaliar se essa resposta foi adequada ou não, já que a nossa avaliação é ex post, né? É depois que o projeto que a política foi executada. Que tipo de controles internos o projeto, a política, colocou em ação, em operação para mitigar aquele risco? Esses controles funcionaram? Não funcionaram? Por quê? Como é que isso pode ser melhorado, né? Essas lições aprendidas, o avaliador tem que se preocupar nesse processo de avaliação, tem que sistematizar, né? E o exemplo também que a gente traz e que o guia trabalha é o da lei de informática, né? Houve um grande trabalho da CGU lá em 2018,
avaliando o impacto da lei de informática, que é uma das mais antigas, e implicou em grandes gastos tributários para o governo, para incentivar que as empresas do setor de telecomunicações investissem na área de tecnologia e não pagassem imposto sobre produtos industrializados na área de informática. E depois vocês vejam com mais calma, isso está disponível inclusive na internet, mas basicamente a avaliação de risco constatou que havia no desenho do programa uma série de falhas e de riscos, de vulnerabilidades na gestão do programa, no modo como o programa era desenhado, nas contrapartidas que as empresas tinham que fazer para obter o benefício fiscal, que no caso desse programa se chamava Processo Produtivo Básico, que era como o processo produtivo acontecia e era examinado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na época e o Ministério da Indústria, para saber se o benefício devia ser ou não aferido, né? Então, os passos dessa avaliação estão todos descritos aqui, né? O primeiro passo era a avaliação do processo de concessão do benefício, a análise do risco, né? Esses RDAs eram os relatórios onde as empresas declaravam como haviam usado aquele benefício fiscal, e nesse relatório se identificavam vários riscos que não foram mitigados, né? Depois, o segundo passo era a avaliação dos critérios de performance das empresas, onde se identificaram várias falhas também. As amostragens que foram feitas pela avaliação da CGU à época, né? A definição dos instrumentos de avaliação, a execução do processo de avaliação e, por fim, o processo de recomendação no final, né? Dizendo que, olha, a ideia da gestão de riscos identificou que para reequilibrar a análise de custo-benefício havia que se implementar uma série de medidas de correção das propostas, já que várias falhas foram identificadas. Então, aqui eu coloquei um quadro das principais renúncias fiscais do governo, né? O programa Minha Casa Minha Vida, da Lei de Informática, da Zona Franca de Manaus, só para mostrar que, sobre todos esses programas, a análise de risco é essencial para identificar eventuais vulnerabilidades da gestão. Então, finalizando a aula de hoje, eu pediria para vocês analisarem a literatura sobre isso, há muitos manuais, há muitos guias disponíveis, é um passo essencial na fase de implementação, no passo de implementação do guia ex post, e isso é fundamental para uma boa avaliação dos erros de implementação do programa. Obrigado pela atenção de vocês.